Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão e prece. Momento este que no lar de Fabiano de Cristo acontece às 18 horas. Que bom que conseguimos nos dedicar para darmos o alimento ao nosso espírito, alimento esse tão necessário quanto aquele que damos ao nosso corpo. Vamos acerenar a nossa mente, acalmar o nosso coração e nos conectarmos com a espiritualidade amiga para aproveitarmos da melhor forma essas energias benfazejas que eles nos destinam. Para a reflexão de hoje, estamos utilizando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o capítulo de hoje é o de número 34, cujo título é Comer e Beber, que nos diz o seguinte: Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença e tens ensinado nas nossas ruas. Jesus, esta passagem está em Lucas, capítulo 13, versículo 26. E Emmanuel esclarece este trecho, nos dizendo: o versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Comeram e beberam apenas, aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus. No entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai junto dos homens. Ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Concedeu-nos supremo favor com a sua vinda. Deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus. É necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Emmanuel nos esclarece a respeito desse pequeno trecho que está no Evangelho de Lucas. Esse trecho nos chama a vivermos a vida que Jesus nos ensinou. Não é conhecermos os seus ensinamentos, não é conhecermos as suas falas e a sua caminhada. Tampouco é passar para os outros estes ensinamentos, proferindo palavras vazias. Ele nos chama a realmente vivermos esse Evangelho. Ele nos chama a realmente vivermos estas palavras e que possamos ser os disseminadores
da sua doutrina, mas não através das palavras, e sim dos atos e exemplos. Sabemos que o exemplo ensina muito mais que as palavras. E para comprovar isso, podemos observar as crianças que, mesmo tentando educá-las com as palavras, tentando educá-las com os gestos, elas não aprendem. E aí a gente diz, por que vocês não fazem o que eu falo? Mas elas estão fazendo exatamente o que a gente faz. E é através desse exemplo que elas vão criando os seus passos e a sua caminhada. E assim acontece com muitos que convivem conosco. Eles não seguem as nossas palavras, eles seguem aquilo que nós fazemos. E por isso Emmanuel, então, nos alerta a respeito disso. Não adianta comer e beber junto com o Cristo, não adianta estar presente quando Ele proferiu as suas palavras, se não vivenciarmos tudo isso, se não trazermos para dentro de nós esses ensinamentos e a cada dia tentando colocar em prática um pouquinho. Porque Jesus é nosso exemplo, Jesus é nosso guia e modelo e devemos tentar sim caminhar os seus passos. Não é nada fácil e ninguém diz que é, mas devemos nos esforçar diariamente. E temos os seus ensinamentos, temos as suas palavras e os seus exemplos para nos fortalecermos e fazermos diferente. Diariamente é necessário que façamos uma reflexão a respeito de como foi o nosso dia. E baseada nela, traçarmos um novo plano para o dia seguinte. E neste novo plano, que possamos colocar aí então os ensinos de Jesus, analisando a nossa trajetória diária e traçando para o dia seguinte planos exemplificados por nosso Mestre Jesus. Que possamos não só comer e beber das palavras do Mestre, mas principalmente vivê-las no nosso dia a dia. Que a espiritualidade amiga possa nos acompanhar. Que assim seja.